requinte e tradição é o que nós vamos ter hoje em nosso programa. Falo em tradição porque nós vamos fazer uma torta tradicional. É uma torta húngara, à moda antiga, que é aquele que todas as pessoas conhecem, que é um bolo cor-de-rosa, que tem recheio de creme de ovos, com chantilly e abacaxi. Para o bolo cor-de-rosa, eu vou precisar de 5 ovos inteiros, claras e gemas em separado, 1 xícara de chá de açúcar, 1 xícara e 1 colher bem cheia de farinha de trigo peneirada, 1 envelope de fermento para bolo, 2 colheres de sopa de água misturado com corante cor-de-rosa ou vermelho, como preferir. Que na verdade quase é um pão de ló, porque ele é bem leve e muito gostoso. Então eu vou separar os ovos. Bato bem as claras. Depois das claras batidas, juntamos as gemas. Junto 1 xícara de chá de açúcar, bato novamente. Depois dos ovos batidos com açúcar, ficou bem cremoso. Agora então vou colocar o fermento, que eu vou colocar junto com a farinha, que a farinha já está peneirada. Dou uma misturadinha e vou colocando aos poucos dentro dos ovos batidos. Então, o corante eu posso colocar também um pouco de limão, um suco de limão ali na água, ou então de laranja, ou simplesmente água se eu não tenho laranja ou limão. Então, se eu quero bem cor-de-rosa, eu coloco bastante corante. E vou colocar dentro da minha massa aqui. E aí, coloco numa forma untada e levo ao meu forno em temperatura média, por aproximadamente 45 minutos, dependendo do forno de cada pessoa. Ó, ficou bem cor-de-rosinha, o forno já está aquecido. Levamos ao nosso forno e aguardamos então até ela assar. Para o recheio da torta húngara, eu vou precisar de 500 ml de leite, 1 xícara de chá de açúcar, 3 gemas, 4 a 5 colheres de amido de milho. Então, vou colocar o leite para aquecer, reservando sempre um pouco desse leite para colocar as gemas, que eu sempre faço, que eu explico isso, que eu gosto de colocar as gemas misturadas com o leite e o amido de milho, porque daí depois que ferveu esse leite é só dar uma misturada e aí já vai estar no ponto. Aqui eu misturo bem. Outra opção também que a gente pode fazer é colocar todos esses ingredientes no copo do liquidificador e depois colocar a ferver, mas eu prefiro fazer assim e depois no final, se eu quiser, para ele ficar bem cremoso, eu passo por peneira. Essa então é uma outra opção. E então já vou colocar o açúcar também junto com esse leite. E no momento que tiver quase fervendo, é que eu vou acrescentar então aquela mistura que eu fiz ali da gema de ovos. Vou misturando todo esse creme. Olha só, então está pronto o nosso creme. Então nós temos que deixar esfriar para depois então fazer o recheio da torta. Então é esse pontinho assim que ele tem que ficar. Para o chantilly, que também é um dos recheios da torta, eu vou precisar de nata, meia xícara de chá de açúcar de confeiteiro e 1 colher de chá de açúcar de baunilha. Então esta é a minha receita de chantilly, que eu utilizo em todas as tortas, e dessa maneira, colocando o açúcar de confeiteiro, não tem problema nenhum, porque às vezes ele está mais grossinho. Então, muitas vezes, só uma batidinha já vai dar o seu ponto. E sempre com a batedeira essa manual, porque não utilizar aquela batedeira grande que eu fiz antes o bolo,
porque daí não vai dar ponto e aí ele vai virar manteiga, ok? Então, nesse ponto eu coloco o açúcar de confeiteiro, a baunilha e dou mais uma batida. Quando forma essas duas bolinhas ali, é porque ele já está no ponto. Então eu vou colocar num saco de confeitar e levo à minha geladeira até o momento de fazer a montagem da torta. Então aqui já está o nosso bolo, o pão de ló, como queiram, que eu fiz agora no programa. Está quentinho, olha como ele ficou perfeito. Esse eu deixo reservado e vou ocupar um que já está frio, que senão o chantilly que eu bati ali, ele vai derreter. Eu vou cortar ele ao meio, né? Corto ao meio. Olha aí que bonito que ficou, bem assadinho por dentro, conforme eu quero. Né? Que eu vou colocar o creme, que ficou assim. É uma torta simples, mas é uma torta assim muito delicada, que a gente e também muito light, porque ao mesmo tempo que ela é gostosa, a gente não colocou nada aqui de manteiga nem margarina. Em vez de espalhar o chantilly, né, que eu já coloquei ele aqui dentro, vou colocar um pouquinho aqui, ó. Então só espalho aqui, que depois eu vou sentar ao outro lado aqui, a outra parte, né? Eu vou colocar aqui os pedaços de abacaxi de lata, né? E pode ser também, ó, a fruta fresca, só que daí eu tenho que cozinhar antes com um pouco de açúcar, senão ela fica muito ácida. Essa parte de baixo aqui eu não umedeci com a calda, porque ela já tá essa parte bem úmida, mas a outra parte aqui eu vou umedecer um pouco com a calda do abacaxi. Então eu já comecei a decorar e aqui vou terminar o chantilly. Então aqui vou decorar tudo com florzinhas. Olha como é fácil. Então agora aqui em cima vamos dar a finalização também, ó. Vou colocar aqui, que é um presente do programa Arte Cozinha. Fazer final de semana para os nossos amigos, convidados, enfim, é uma receita especial. Torta húngara, torta cor-de-rosa, como chamo, né? Então a decoração fica a gosto da pessoa que vai fazer a torta, né? Então pode fazer um pouco diferente, né? Como quiser. E que fiquem sempre com a gente, que a gente tem muitas ideias e receitas gostosas. Um grande abraço e até o próximo encontro.